Meu amigo, o negócio é o seguinte: tem uma coisa que eu te garanto que você vai fazer bastante na tua carreira como programador, vai ser realmente trabalhar com o tal do projeto legado, com o software legado. Ah, Rafa, não quero trabalhar com legado, quero só ficar aqui no meu React, não gosto de legado. Eu vou colocar o meu coração aqui na reta, de verdade. Eu até hoje ainda mexo com muito projeto em legado. Na verdade, eu não conheço programador que não esteja atuando de certo modo ali num código legadinho. É quase que toda empresa hoje em dia possui realmente um legado. Então tu vai ter que acabar se entendendo com isso. Eu tava aqui olhando o YouTube e esse rapaz aqui, ele me apareceu, ele parece absurdamente igual ao Akita, velho. Só que no canal dele aqui, olha, André Ozaki, ele estava falando um pouco sobre código legado e isso me fez pensar, isso me fez coçar aqui, sabe? Porque tem algumas coisas que são muito legais que ele tá falando, mas tem outras coisas também. Na verdade, existem boas práticas para se mexer com código legado, você sabia disso? Tem um livro, na verdade, umas referências bibliográficas que são somente para você mexer com código legado. A gente vai mostrar isso daqui aqui. Então vamos lá, vamos ouvir um pouco o que o André aqui tem para falar para a gente, né? Mas antes, um recado rápido, a Tips Code é uma parceira do canal Programador Lhama, então vou deixar aqui no comentário fixado o link para você ver um pouco mais sobre o curso Full Stack Turbo, lá do Alisson, que ensina você a programar, mesmo não sabendo nada, com uma base bem fraquinha, até ter uma certa experiência. Dito isso, vamos lá, solta o papo aí, André. Antes de sair mexendo no legado, mapeia o que é arriscado e o que não é. É simples assim. Agora, como que a gente faz para mapear? Eu tenho algumas técnicas bem interessantes e simples para você aplicar. A primeira delas, cria uma tabela de impactos. O que é uma tabela de impactos? Você vai listar todas as funcionalidades do software e você vai marcar numa outra coluna, uma tabelinha, né? Numa segunda coluna, você vai marcar lá se a sua alteração impacta essa funcionalidade ou não. Alguma coisa muito parecida com isso aqui, ó. Cara, antes dele continuar, eu sei que todo mundo tem uma historiazinha com o legado. Eu vou tentar contar a minha. Bicho, meu Deus do céu. A gente estava, na verdade, tentando refatorar, né? Passar para pra outro projeto com as melhores práticas, um legado que a gente tinha. Só que a gente fez uma coisa que foi o seguinte: a gente tentou colocar, né, esse outro projeto funcionando em paralelo com o legado. Então, tipo assim, sempre que vinha uma requisição, dependendo da rota que tivesse, ela vai pro legado, ou então, dependendo, ela vai pro produto novo. Só que a gente fez uma coisa. A gente, na verdade, começou ali no legado atacando a parte mais crítica do negócio. Eu não recomendo de jeito nenhum que, se você tiver que fazer um trabalho desse, que você comece pela parte mais crítica. Porque aí, bicho, nossa, se você erra, e muito provavelmente vai errar, alguma coisa vai acontecer. Porque acontece o seguinte: quando a gente levanta, na verdade, um projeto em produção, embora você tenha feito testes unitários, você tenha testado tudo, embora a tua galera ali de qualidade tenha testado, é muito comum você levantar alguma coisa e o usuário pegar um bug extremamente específico e desconhecido. Na verdade, quando você acaba levantando esses projetos, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar alerta ali para os bugs repentinos que vão acabar aparecendo. E aí você tem que fazer um fix rápido, né, para não quebrar a tua qualidade. E para isso, né, é bem comum que isso aconteça. E é por isso que a gente não tenta, por exemplo, substituir o legado no core dele, naquilo que mais impacta, né, o negócio. E aí, cara, foi muito complicado, porque a gente mexeu exatamente na parte de pagamentos. Ficou um dia sem receber pagamentos, né? Então foi uma coisa muito feia. Mas é isso, continua aí, André. Então você pode criar aqui num arquivo TXT, por exemplo, como eu criei aqui. Você pode botar no Excel, você pode botar no Word, ou sei lá onde você quiser aí, ó. Simplesmente uma lista com impacta ou não impacta. Só que essa lista de funcionalidades não é à toa, não é uma lista de todas as funcionalidades do software também. O que você vai colocar aqui são os fluxos de negócio que são mais críticos. Então, olha só, não é uma coisa, né, que sai da sua cabeça ou que. Não é. É uma análise que você precisa fazer do ponto de vista do negócio e não só do código. Mas essa visão aqui é do ponto de vista do negócio.
E você vai colocar, até porque, né, sei lá, um calcular pedido aqui pode ter N classes envolvidas, N métodos envolvidos, É. e você vai colocar aqui só o que é crítico. E aí, como que você faz para levantar isso aqui? Você tem que aprender a fazer análise, você precisa falar com o usuário também, né? O usuário tem uma boa noção disso, e com a experiência geral do time, uma inteligência. Então, mas é porque aí que tá. Eu não, eu gosto disso, eu gosto exatamente disso aí que o André tá fazendo, mas ao mesmo tempo, cara, eu não acho que a gente tem só que colocar se impacta ou não impacta. Eu acho que tem que colocar ali uma espécie de nível. Por exemplo, impacta muito, ou então impacta pouco, impacta médio. O que acontece é o seguinte, se você vai pegar, por exemplo, para mexer num legadão, aquilo que impacta muito, cara, aquilo que é muito complexo, aquilo que vai, sim, acabar carregando ali a importância daquele legado, cara, você não vai dar isso para um júnior. Você não vai dar isso para um júnior. Se você der para um júnior, tem que ter ali, né, um acompanhamento muito grande. É melhor, é preferível que você dê para um sênior, né? Então, por exemplo, o júnior pode fazer aquilo que menos impacta, né? Até mesmo para conseguir pegar experiência com aquilo. Mas olha só, vamos sair aqui do André, porque na verdade tem esse livro aqui, olha só, que é o Trabalho Eficaz com Código Legado. Esse daqui é do autor do Michael Fidios, né? Na verdade, ele estava lá com o Uncle Bob no manifesto, né, da agilidade e tudo mais. Eles são amiguinhos, né? O cara do Clean Code e o cara desse livro aqui. E, na verdade, ele é um livro que ele fala muito sobre esse trabalho, mas ele é feito na parte de perguntas e respostas. Os capítulos desse livro é o autor respondendo, né, dúvidas que a galera fala sobre legado. Aí ele foi lá e fez o livro dele. Tem umas partes ali que são de C++ e tudo mais, mas dá pra ler, dá pra entender o que tá acontecendo. Mas olha só, como é que a gente trabalha, né, de modo eficaz mesmo? Qual que é a boa prática para se mexer com o código legado? Vamos supor que aqui, olha, a gente tem o nosso legadão, ele tá aqui. E aí, tu começa fazendo aquilo lá que o André meteu aqui, né? Você faz sim uma tabelinha. E aí você tenta mostrar tudo que tem, né, sobre as funcionalidades e os fluxos do legado. Feito isso, na verdade, a gente vai trabalhar de pedaço em pedaço, de fluxo em fluxo. Então, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu vou destacar esse cara aqui, né? Eu vou até apontar aqui, olha, para mostrar que ele vai estar numa espécie de observação. A melhor prática que você tem para isso daqui é fazer o seguinte: você vai mapear aqui e aqui. Ou seja, eu quero saber quem é que está entrando e quem é que está saindo desse meu fluxo, né? Dessa minha funcionalidade aqui. Então, na verdade, eu vou colocar aqui, olha, entrada e vamos colocar aqui saída. É isso daqui que a gente vai pegar. Porque aí vai ficar fácil. Se eu tenho isso daqui mapeado, significa, na verdade, que se eu for tentar reescrever esse código, ou até colocar uma nova funcionalidade ali no meio, eu sei exatamente qual que é a minha entrada e minha saída. Então, eu tenho que manter essa responsabilidade aqui. Na verdade, isso daqui é uma prática que a gente tem, né, nas questões dos nossos testes. Essa daqui é a melhor prática que a gente tem para mexer com código legado. Você faz um teste ali, olha, e nem precisa ser tão rigoroso assim. Ou então, por exemplo, vou colocar mock de banco de dados e não sei o que. Não precisa. O que a gente tem que ter, na verdade, é um teste para conseguir realmente mapear a sua entrada e saída. Desse jeito, se eu quiser, por exemplo, refatorar o código, ou então fazer algum tipo de implementação aqui no meio, eu faço tranquilamente, mas aí eu tenho essa seguridade aqui, olha. O melhor para se fazer, na verdade, é você fazer um outro arquivo ali do lado. Então, é isso daqui, né, que funciona. Ou então, não precisa nem ser um arquivo, vai que tem vários arquivos. Mas não é só isso, né? Por exemplo, esse aqui é o caso em que eu estou querendo, por exemplo, fazer um refactoring, né? Eu estou querendo refatorar o meu projeto. Ou então colocar uma nova funcionalidade. É assim que a gente mexe com o código legado. Mas para os outros casos, por exemplo, vamos supor que você está reconstruindo o legado, ou seja, a gente vai chegar aqui e vai fazer um projeto que ele vai ser totalmente novo. A ideia, na verdade, não é exatamente essa. É você mapear e fazer esse teste aqui para essa funcionalidade, só que isso daqui, olha, vai acabar entrando
meio que de tabela aqui, olha. Você literalmente vai copiar e vai colar a sua entrada e saída aqui, ó, para essa sua nova funcionalidade. Então, na verdade, é assim que a gente vai trabalhar com o legado. Você já deixa o teste lá. Você já deixa toda essa ideia de que uma certa entrada tem que dar uma certa saída. E aí, você vai exatamente pegar esse tipo de funcionalidade aqui e vai tentar, né, passar para cá, meio que mantendo, né, a ideia de entrada e saída. Então é assim, na verdade, que a gente mexe com um projeto legado. Você tem que acabar fazendo, né, e tendo essa ideia de testes e entradas e saídas. É assim, cara, que a gente faz. É muito provável que nessa parte aqui de teste você tem que fazer, cara, você tem que cobrir todos os casos. Seja quando que dá erro, seja quando que não dá erro, caminho feliz, caminho triste. Porque se você consegue manipular isso daqui e deixar muito bem fechadinho, lá quando você fizer, né, a prática do seu novo projeto e mandar o legado para cá e reconstruir ele, aí você vai ter a garantia de que pelo menos, né, as premissas continuam. Então, na verdade, isso daqui que é a ideia de você fazer, né, uma utilização em projetos legados de uma maneira mais interessante, né, a boa prática de se mexer no legado. Assim, olha, se você quiser até algumas coisas a mais aqui no canal, eu tenho uma playlist, né, aqui em Python que mostra toda a parte de testes unitários. Então vai desde validação de erro, validação em testes, utilizar o PyTest e tudo mais. Mas me conta, você já chegou a ler esse livro, né, de trabalho eficaz com código legado? Eu acho ele uma literatura, cara, é extremamente necessária, principalmente para quem está fazendo freelance e para desenvolvedor sênior. Isso daqui, cara, é necessário. Isso daqui também, de mexer desse jeito com o legado, cara, é muito necessário. Você já mexeu com o legado dessa forma, meio que orientado a testes? Ou então meio que a galera ficou, cara, tem que entregar esse negócio logo, entrega logo, e aí deixou o teste de lado. Tem muitas histórias sobre isso daqui. Bom, mas é isso daqui que eu queria falar, né? Eu vou agradecer aqui ao vídeo do André, né? Ele falou sobre essa parte aqui. Só que eu acho que tem mais, cara. Eu acho que tem muito mais pra gente mexer com o legado. Bom, e é isso. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Bom, a gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.